Olá pessoal, bom dia, boa tarde, meio-dia é sempre bom dia e boa tarde. Tá? Conforme havíamos anunciado, tá? Vamos começar mais uma live. Tá? E as nossas lives aqui, tá? Todas dizem respeito, obviamente, à parte de saúde mental. Obviamente, né, a gente dá alguns toques, dá a, a- alguns flashes assim a respeito de algumas coisas de saúde física também, né, orgânica, né? Mas o nosso objetivo, né, é falar a respeito da parte emocional, das nossas emoções, dos nossos afetos, né, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Né? É, esse é o objetivo, né, de todas as nossas lives. Tá? Nós temos já falado em lives anteriores, né? E anunciamos que nessa live, assim, né? Nós conversaríamos mais, né? A respeito de viver bem, né? É, não existe, né? Não existe um critério, né? Cada um tem o seu critério do que é viver bem, né? Cada um tem o seu critério do que é viver bem. Né? Mas de qualquer maneira, né? Uma coisa é universal. Viver bem, né? É viver de tal maneira que se sinta feliz. Tá? Isso é universal, é para todo mundo. Tá? E aí me vem sempre uma pergunta, né? Que eu fico pensando se realmente vocês, né? Se nós todos, né? Fazemos isso no nosso dia a dia. Né? O que você está fazendo para viver bem? O que você está fazendo com a sua vida para viver bem? Tá? Será que você está fazendo a sua parte? Né? Porque, como eu falei outras vezes, né, delegar responsabilidades para terceiros, né, é muito fácil. Né? Responsabilizar terceiros é muito fácil. Né? Mas e será que eu estou fazendo aquilo que eu devo fazer? Né? Será que aquilo que me cabe, que é tarefa minha, né? Será que eu estou cumprindo com as minhas obrigações para comigo mesmo, né? De forma adequada? Então vamos lá. Vamos ver assim. Que tipo de coisas poderiam ser essas? Primeira pergunta. Primeira pergunta. Você está cuidando? Você está cuidando de você? Né? Ou está deixando rolar? Né? E aí, quando alguma coisa acontece, você vai correndo procurar alguém, né, para apagar o incêndio, para ajudar a apagar o incêndio, né? Ou então você fica sentado em casa reclamando, que é de hábito, né? Aí culpa de Deus aquele vizinho, ou aquele conhecido, ou aquele desconhecido. Tá? Normalmente, os dois maiores culpados pelas nossas frustrações são Deus e o governo. Não nessa ordem, às vezes é o governo e Deus, né? A gente. Desculpem, gente, deixa eu abaixar aqui o, o celular, senão nós vamos ter incômodos ao longo da nossa live aqui, né? Deu. É, então, normalmente, né, repetindo, as duas pessoas que nós mais culpamos, né, são, então, o governo e Deus, ou Deus e o governo. Né? Depois vem, né, os culpados de plantão. Né? É óbvio, em cada faixa etária isso muda muito. Né? Os adolescentes costumam muito culpar os pais antes de qualquer coisa. Tá?
Assim como os pais costumam normalmente culpar os filhos. Bom, mas de qualquer maneira, vamos ver assim, você está se alimentando bem? Por que eu estou perguntando isso? Tá? Vocês já devem ter ouvido, isso é uma frase popular, não tem nada a ver com coisa minha, tá? Nós somos, nós somos mais ou menos aquilo que nós comemos. Vocês sabiam disso? Tá? Vocês sabiam que a gente pode dizer assim, nós vivemos e morremos muito de acordo com aquilo que nós comemos. Claro que não é só isso, mas a alimentação, gente, é fundamental. As pessoas relacionam alimentação, né, normalmente, né, com estética, né, com paladar e coisas do gênero, né? Mas dificilmente elas relacionam a alimentação, né, com dormir bem, né? Relacionam a alimentação com estar mais ansioso, mais deprimido, menos deprimido, né? Mais alegre, mais triste, né? E vocês sabiam que a alimentação tem muito, muito a ver com tudo isso? Né? Vocês sabiam que, por exemplo, pessoas que ingerem açúcar branco esse do café, tá? Do que faz o bolo, a torta, que ingerem muito açúcar branco, elas têm uma tendência maior a fazer depressão? Sabiam disso? Né? Vocês sabiam, né, que pessoas obesas, né, tendem a desenvolver, né, problemas de insônia, por exemplo, e que depois do problema de insônia, isso pode acarretar uma série de outras patologias? É só para dar algumas dicas para vocês, gente, tá? Para vocês repensarem isso, tá? E é óbvio, eu não vou questionar que comer errado, além de ser muito mais fácil, pode ser muito mais gostoso. Tá? Eu acho que dificilmente alguém que esteja assistindo essa live, né, trocaria, né? Difícil, claro que tem uns que fazem isso, mas trocaria, né, um belo de um pudim, né, por um prato de salada. Né? Trocaria um copo de cerveja bem gelado, um vinho bom, né, do ano bom, da safra boa, né? Trocaria um bom uísque, depende do gosto de cada um, né, por um bom copo de água, né? Ou então um refrigerante, né, bem gelado, né? Aquele dia que o cara acorda depois da festa, né, que vai direto na geladeira e pega aquela Coca-Cola bem gelada que quando entra chega a fazer barulhinho assim, né? Todo mundo já deve ter experimentado a Coca-Cola como remédio da ressaca do outro dia, né? Quem numa hora dessa, por exemplo, toma um belo copo d'água, né, e, e abdica, né, de tomar aquele belo copo de Coca-Cola, né? Então, assim, ó, é para vocês irem dando uma olhadinha, né? Aí eu falei em obesidade e falei em sono, né? Primeiro, gente, vamos olhar assim. Eu falei da alimentação também e falei da qualidade de vida emocional, da qualidade de vida psíquica vinculada à alimentação, né? Comer bem. E comer bem, gente, não é tão complicado assim, né? Se vocês conseguirem cortar, veja bem, assim, me desculpem os endocrinologistas, os nutrólogos, as nutricionistas, eu não quero entrar em área de ninguém, tá? Mas eu vou falar coisas que são simples, que vocês me ensinaram, né?
E então eu vou transmitir aquilo que vocês me ensinaram, né? E que é uma coisa bem simples, né? Se você cortar o açúcar branco, se você cortar a lactose, se você cortar o glúten, tá? Se você cortar a farinha de trigo e coisas que são feitas com farinha de trigo, tá? E se você diminuir e selecionar os carboidratos que usa, você está com uma alimentação quase perfeita. Essas coisas que eu disse para vocês cortarem são as piores coisas que a gente poderia ingerir. Tá? Açúcar branco é veneno. É veneno. Por que é permitido vender? Bom, aí eu não vou entrar nesse mérito, tá? Açúcar branco é veneno. Ele não faz bem para nada. Ele não tem utilidade nenhuma. Ele só tem contraindicação. Sabe aquele remédio assim que não serve para doença nenhuma? Né? A única doença que o determinado remédio serve, tá? É para que você fique mais doente. Tá? O açúcar branco é mais ou menos por aí. A lactose, gente, a lactose não serve para nada. O glúten não serve para nada. Benefícios da lactose e do glúten? Nenhum. A farinha de trigo, essa que a gente faz o pão, o pãozinho de trigo, tá? Para que serve a farinha de trigo? Claro, para fazer o pão, para fazer uma pizza e para fazer uma massa, mas em termos nutricionais, em termos orgânicos, para que serve? Nada. Absolutamente nada. São coisas que, aos poucos, se a gente retirar do nosso cardápio, tá? Nós vamos nos alimentar melhor e vamos ter uma cabeça melhor, uma saúde mental melhor. Por quê, gente? Tá? Todas essas coisas que não prestam, elas interferem diretamente numa coisa que é importantíssima. Elas vão interferir no seu metabolismo e vão interferir no seu sono. E você sabia de uma coisa? Aí outra dica para vocês, tá? O nosso sono, a nossa higiene do sono é o começo de tudo para que nós tenhamos uma boa qualidade de vida, uma boa saúde mental e, em consequência, uma boa saúde física. Gente, quem dorme mal, nada funciona bem. Nada. Nada no seu corpo vai funcionar bem. Quem dorme mal, independente dos problemas que enfrenta, né, a primeira coisa que ele deve procurar um profissional para ajudá-lo, né, é para regular o seu relógio biológico, seja com ou sem medicação. Seja com medicação alopática, seja com medicação fitoterápica, seja com medicação homeopática. Bom, cada profissional tem a sua maneira de trabalhar, tem a sua maneira de orientar, né? E é de acordo com isso, com o profissional que vocês procurarem, que vocês vão tentar regular o seu relógio biológico e, com isso, regular o seu sono. Gente, o nosso sono, mais especificamente, os momentos do sono onde nós sonhamos são importantíssimos. Eu não vou entrar em detalhes técnicos e científicos com relação à importância do sono. Isso, se vocês quiserem, é material para outra live, né? Para falar só sobre sono, para falar só sobre sonho, tá? Podemos fazer uma live só disso. Mandem mensagem, né?
nas enquetes que a gente faz aí, mandem notícia, né? Porque a gente pode fazer uma live só disso, tá? Porque no nosso sono, quando nós estamos sonhando, né? Principalmente no período do sono REM, o sono REM é aquele rápido movimento da IOS, né? Que os olhos ficam, a pessoa está de olho fechado e os olhos ficam, né? Mexendo, né? Nesses momentos, gente, tá? Os seus neurotransmissores estão sendo recarregados, todo o seu metabolismo cerebral está funcionando a toda, tá? Psiquicamente, a sua psique está tentando resolver alguns conflitos, alguns problemas que podem ser de resto diurno, podem ser passados, né? E podem ser problemas que vocês estejam vivendo naquele momento especificamente, tá? Mas assim, ó, a importância do sono e dos sonhos é imensa. Nós não temos como calcular o quanto o nosso dormir bem é importante, tá? Então eu diria para vocês assim, qualquer, tá? Tratamento psíquico, seja psicológico ou psiquiátrico, ou sejam os dois, tá? Que não começar por fazer com que o paciente busque uma higiene do sono mais saudável, desconfiem desse tratamento. Se o profissional que vai tratar de você durante a consulta não perguntar para você como é que você dorme, como é que é o seu sono, se você lembra dos seus sonhos, quando você acorda, se você acorda cansado, se você demora ou não demora para dormir, quantas vezes você acorda durante a noite? Quando acorda, demora para dormir ou custa dormir? Tá? Se a insônia é um problema comum na família de vocês, ou se é um problema que, pelo que você sabe, é só seu. Tá? Desde quando você tem ou não tem problema de sono, ou de insônia, ou com seus sonhos? Tá? Porque tem muita gente que diz assim, eu não sonho. Tá? Não é isso, tá, gente? Todo mundo sonha. Quem não sonha morre. Tá? A ausência, a privação de sonho, né? Se nós fizermos isso consecutivamente, primeiro nós vamos levar a pessoa a adoecer, vamos dizer assim, a adoecer emocionalmente, né? E se a gente torturasse uma pessoa a ponto dela de privá-la do sono, do sonho, né? Consecutivamente, dias e dias e dias, a pessoa iria ao óbito. Né? Então, gente, o profissional que na anamnese, que na primeira consulta, não questionar vocês com relação ao sono de vocês, desconfiem desse profissional. E eu falo isso aqui, e se quiserem brigar, pode me telefonar e vamos brigar, tá? Vamos brigar, tá? Porque o profissional que não dá bola para isso, tá? Não é um profissional sério. Tá? Ele está esquecendo da importância primeira. Tá? Ele está esquecendo da base. Ele está esquecendo que se ele não ajudar o paciente dele a regular o sono, se ele não ajudar o paciente dele a ter uma boa higiene do sono, né, ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai conseguir o milagre de ajudar o paciente a resolver os seus problemas. Vocês sabiam disso? Né? Então, gente, se vocês não dormem bem, né? Se vocês acordam muito durante a noite, se vocês acordam cansados, né? Se vocês que tomam ou não tomam remédio, né? Percebem, né? Que a noite, quando chega,
é uma tortura, porque vocês já começam a ficar ansiosos, do tipo assim, mais uma noite que eu não vou dormir. Né? Quando vocês chegarem num profissional, antes de vocês dizerem, tô deprimido, tô ansioso, tô angustiado, antes de dizerem isso, cheguem no profissional e dizem assim, eu tenho problema de sono. Porque é a primeira coisa que vocês vão ter que resolver. Tá? Vamos linkar, vamos linkar com o que se falou antes. Ninguém vai resolver problema de sono, ninguém vai resolver problema de sono, tá? Se alimentar mal. Esqueçam. Tá? Pode ser que vocês ou algum profissional possibilite para vocês, tá? Que vocês tomem esse, aquele ou aqueles remédios, tá? Para que durmam. Tá? E vão funcionar. Os hipnóticos funcionam, os soníferos funcionam, os indutores de sono funcionam, são ótimos. Os ansiolíticos, que são usados erradamente para fazerem as pessoas dormir. Ansiolítico é usado de outra maneira, mas a maioria dos profissionais receita ansiolítico para dormir estão errados. Estão errados. Ansiolítico não é para ser usado para induzir sono. Pessoas que começam a usar ansiolítico para induzir sono entram no caminho de talvez nunca mais poder parar de tomá-los. Porque depois que o cérebro relaciona, depois que o cérebro faz o link, né, do ansiolítico com o sono, dificilmente o relógio biológico vai entrar em ação sem que a pessoa ingira o ansiolítico. Existem bons remédios para ajudar quem tem dificuldades mais sérias com sono? Existe, gente, tá? Mas não são os ansiolíticos. Tá? Eu vou dar só um exemplo, tá? Um não, dois. Tá? Quem dorme tomando Rivotril, quem dorme tomando Alprazolam, está errado. Quem dorme tomando Clonazepam, que é um nome químico, né? Nada de fazer propaganda contra o remédio de marca. Quem dorme para dormir precisa tomar o Clonazepam, e quem para dormir precisa tomar o Alprazolam, tá? Está errado. Procure o seu médico, procure seu psiquiatra, converse com seu psicólogo para que ele lhe encaminhe, tá? Para um profissional que possa ver isso, tá? E exijam, eu quero cuidar do meu sono com outro tipo de medicação que não seja ansiolítico, porque o ansiolítico, a melhor maneira de vocês se tornarem dependentes deles, né, é usá-los para dormir. Gente, veja bem, eu não sou contra ansiolítico, tá? Existem vários pacientes meus que tomam ansiolítico, né? Que a gente se reúne em equipe, né? Toda semana, tá? Conversa, e que por decisão da equipe toda, né? O paciente vai usar esse, aquele remédio para dormir, ou vai usar esse, aquele. Mas os ansiolíticos são usados em doses pequenas e durante o dia, nunca para dormir. Bom, voltando ao problema alimentar, tá? Estávamos falando do remédio, você pode optar por resolver, né? Mas a maneira de resolver efetivamente o seu problema de sono, né, vai começar por você se alimentar bem, tá? Por exemplo, as pessoas que têm por hábito ingerir um monte de carboidrato à noite vão dormir mal. Né? O carboidrato, para ser digerido, ele vai necessitar de uma série de substâncias
que são necessárias, que estejam à disposição para que você durma bem. E se elas tiverem que estar à disposição de metabolizar aqueles carboidratos, entendeu? O seu sono vai ficar alterado. As pessoas que ingerem doces ou coisas feitas com açúcar branco, tá, à noite, vão dormir mal. Inclusive as pessoas que têm uma alimentação com excesso de açúcar e de carboidrato ao longo do dia, também durante a noite sofrerão o efeito disso. Os fumantes, né? Eu todo dia recebo um paciente no meu consultório com problema de sono, né? E que ele pensa em tudo. Em tomar quantos remédios forem, em culpar o tratamento que não funciona, né? Em responsabilizar a falta de dinheiro, isso, aquilo outro, mas ele nunca passou pela cabeça, por exemplo, parar de fumar. O fumante entra, né? E ele reclama que ele está cansado, ele está ansioso, ele dorme mal, né? Ele não está produtivo, ele está com problema, às vezes, de memória ruim, a sexualidade não vai lá, essas coisas, né? E a culpa é do excesso de trabalho. Não estou dizendo que essas coisas não ajudem, mas a culpa é do excesso de trabalho, é da esposa ou do marido que incomoda muito, é dos filhos que estão tendo uma série de problemas, da situação econômica que está horrível, de problemas na empresa, de problemas com o chefe, né? De algum problema físico que ele esteja tendo, né? Mas ele jamais chega e diz assim: doutor, eu acho que eu estou dormindo mal porque eu estou fumando demais. Eu acho que eu vou ter que passar a fumar menos ou a não fumar, porque fumar menos não adianta muito, tá, gente? Porque a gente fuma menos um tempo e depois volta a fumar mais, né? Então, dificilmente o fumante chega e diz assim: doutor, eu acho que o senhor vai ter que me ajudar a parar de fumar, porque senão o resto não vai funcionar, né? Primeiro, a pessoa não tem esse insight. E segundo, quando a gente comunica isso, ela não concorda. A maioria não volta na outra consulta, né? E quando chega para algum amigo, diz assim: olha, eu fui lá no cara, paguei uma nota consulta, né? Falei que eu estava ansioso, angustiado, com sudorese, minha gastrite piorou, minhas alergias pioraram, eu não estou dormindo direito, eu estou irritado, eu brigo com todo mundo, entendeu? E o cara me disse que eu tinha que parar de fumar. Olha que maluco, que idiota. Imagina se o cigarro vai causar tudo isso. Mas causa, tá? O cigarro causa, as drogas ilícitas causam, o álcool, que é a pior das drogas, causa também, né? Então, quando se fala em viver bem, a primeira coisa que se fala é comer bem. Comer bem para que também se possa dormir bem, tá? E aí, gente, entra outra coisa. Embora hoje em dia exista um número muito grande de pessoas, né, que fazem atividade física, existe um número enorme que não faz. Você faz atividade física? Hein? Quer viver bem, né? Quer viver bem. Então a gente está dando dicas para vocês, tá? Se alimente bem. Já falamos aqui o que é essencial que você corte para que você desintoxique e para que o seu metabolismo, né, tenha uma carga alimentar saudável para ajudar aí nas suas funções metabólicas todas, né?
falamos, né, das coisas que a gente chama, já falei o outro dia, né, dos atos suicidas, né? Você fuma, você bebe, você usa outras drogas ilícitas, né? Se usa. Já parou para pensar que se passar a comer bem e se parar de ter esses hábitos suicidas, né? Que talvez você nem precise ir a médico, nem precise ir a psicólogo, hein? Você já pensou assim, que se você se alimentar bem, tá? Você não ter hábitos suicidas, que os hábitos suicidas eu repito, eu chamo assim, tá? É fumar, beber e drogas ilícitas, tá? Se você comer bem, não tiver hábitos suicidas, tá? E praticar atividade física diariamente 7 dias da semana. Se você fizer isso, você já parou para pensar que isso pode fazer com que você não precise procurar médico nenhum? Que a solução dos seus problemas podem estar aí? E podem, gente. Por incrível que pareça. Mas vocês podem também, né? Ou ficar 2 anos na fila do SUS, ou ir no plano de saúde, numa consulta com psiquiatra, com psicólogo, ou vocês podem pagar, sei lá, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 reais, R$ 1.000 uma consulta, tá? Para que o médico vá dizer isso para vocês. Porque o profissional, tá? Ético, o profissional que estuda, o profissional consciente, tá? Ele sabe que se ele realmente quiser ajudar o paciente dele, né, a primeira coisa que ele tem que fazer é ensinar. A consulta é quase pedagógica, né? É ensinar o paciente a fazer as coisas certas para que ele possa viver bem. Porque, gente, não existe tratamento e nem remédio milagroso, gente. Você não pode se detonar 24 horas do dia e achar que 5, 6, 7 comprimidos vão resolver a sua vida. Não existe isso. Não existe isso. Né? E essa saída mágica, essa busca, né, pela solução mágica e imediata, é o que todo mundo faz. Né? E óbvio, não obtém êxito. Eu canso de ter pacientes, né, que reclamam que os tratamentos não funcionam, né, mas não fazem nada do que é orientado. Nada. Aquilo que eles percebem, os insights que eles têm, as coisas que eles veem, as orientações que recebem, né, durante a psicoterapia, né, dificilmente eles seguem aquilo à risca. As coisas que se dão conta que tem que mudar, que tem que fazer de outra maneira, né? Não. Parece que o fato de se darem conta já resolveu. E não resolveu. Tem que ir à prática, tem que ir à luta. Né? Ou então, as pessoas tomam 3, 4, 5, 6 remédios. O remédio não resolveu. Está me dopando, está me chapando, está me deixando mal, tá com a memória ruim, a minha libido está péssima, blá, 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 aquela coisa toda. Né? E isso quando tomam os remédios de forma adequada. Né? Ah, mas nada funciona porque eu estou igual. Pois é, mas está fazendo atividade física? Está se alimentando adequadamente? Porque se não fizer isso, gente, se não fizer isso, nada vai funcionar. Sinto dar essa notícia para vocês. Eu acho que por um lado é bom,
Porque eu também estou dizendo para vocês, se vocês de repente mudarem o comportamento alimentar de vocês, né? Se vocês mudarem o modo de vida de vocês, se vocês levarem uma vida saudável, tanto na parte alimentar, quanto de atividade física, quanto também uma vida espiritual saudável, a tendência, gente, é que vocês não procurem e nem precisem procurar médico nenhum. Claro, amanhã ou depois vão ter uma gripe, vão ter isso, vão ter aquilo, todo mundo tem alguma coisa. Tem que procurar um médico de 6 em 6, uma vez por ano, de 3 em 3, depende de cada um, né? De 3 em 3 meses, né? Depende de cada um, né? Tem a parte genética, tem as doenças crônicas, tem as doenças pré-existentes, tem um monte de coisa que a gente não está negando nem colocando para debaixo do tapete. Nós estamos falando para aquelas pessoas que não sofrem de algum mal maior e que de repente começam a ter alguns problemas, né? E vão procurar ajuda, mas elas, ao invés de procurar ajuda, elas procuram uma saída mágica, uma resolução mágica e imediata. Ou seja, eu quero continuar a levar a mesma vida que eu levo, eu quero não mudar nada, eu quero fazer as mesmas coisas que eu faço e eu quero que a minha vida fique boa. Gente, não é possível. Sinto dizer para vocês, não é possível. Falei isso na semana passada, estou falando hoje e vou falar isso de novo para vocês na semana que vem. Ser saudável é complicado, não é fácil, tá? O custo de ser saudável, e não estou falando financeiro, o custo de ser saudável é alto. Implica em disciplina, implica em muita resiliência, implica em abdicação de uma série de coisas, tá? Implica em abandonar coisas que se gosta, implica em adquirir hábitos que não são tão simpáticos assim para muitas pessoas, tá? Então, ser saudável é complicado. Mas, gente, é a única maneira de se ter uma boa vida, é a única maneira de se ser feliz, é a única maneira de alcançar os nossos objetivos e é a única maneira de parar de sofrer, né? Eu repito, não ser saudável é muito mais fácil. O problema é que tem que pagar o custo do sofrimento, porque não ser saudável traz sofrimento. É isso, gente. Então, assim, ó, era mais ou menos o que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês me encham de perguntas, tá? Tirem todas as suas dúvidas, aproveitem para mandar sugestões para as nossas próximas lives, tá? Aproveitem se vocês querem, né? Se tem algum tipo de coisa nas lives que vocês não estão gostando e gostariam que eu mudasse o modelo, o tipo da live, né? Fazer mais assim, mais assado, tá? Falar mais nisso, mais aquilo, né? Me digam, me deem esse retorno, é importante para mim, tá? Então vamos lá. Vamos comer bem, tá? Vamos fazer atividade física, tá? Vamos abdicar dos hábitos suicidas, tá? Vamos assumir as nossas responsabilidades para com a nossa saúde, vamos deixar de delegar para terceiros coisas que nos pertencem, tá? E vamos fazer a nossa parte, tá? Vamos fazer a nossa parte. Vamos deixar de procurar saídas mágicas e imediatas, porque essas não existem. Tudo faz parte de um plano, tudo faz parte de um projeto, né? E esses projetos e planos normalmente são longos, normalmente são para a vida toda.
tá? É importante, tá? Algumas pessoas reagem a essas mudanças mais rapidamente, outras reagem de forma mais demorada. Isso também tem a ver com a genética de cada um, né? Imagino que tenham muitas pessoas que estejam aí assistindo e estejam dizendo, né? Mas o fulano fumou até os 100 anos e viveu bem. O Beltrano bebeu até os 90 e tantos anos e nunca teve problema e viveu bem. Tá? Eu conheço um cara que cheira cocaína e tem 60 anos, tem um negócio de sucesso, a família dele está numa boa. Tá... Gente, mosca branca existe, né? É difícil de encontrar, eu nunca vi nenhuma. Mas dizem que mosca branca existe. Então nós não podemos pegar uma exceção, né, e querer tornar essa exceção uma regra, certo? Não vamos cair nesse erro, tá? Então vamos lá, gente. Até semana que vem. Eu espero que vocês fiquem bem, que se alimentem bem, que aproveitem bem isso. Experimentem. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um trato. Experimentem dessa live até a próxima live. Cortar o açúcar branco, cortar a lactose, cortar o glúten, diminuir e selecionar os carboidratos, diminuir bastante e selecionar os carboidratos, tá? Se alguém faz uso de algum tipo de droga lícita ou ilícita, quando eu digo lícita, álcool e cigarro, as ilícitas todas as outras, né? Maconha, cocaína, anfetaminas e assim por diante. Né? Façam assim, experimentem, dá uma limpada, dá uma parada, dá uma mudada até semana que vem. E semana que vem a gente conversa, vocês me dizem como é que se sentiram. Me dizem se não dormiram melhor. Né? Me dizem se não acordaram melhor. Se a depressão não passou, se a ansiedade não diminuiu. Me contem. Façam essa prova e depois me contem. Tá bom? É isso, gente. Vamos lá. Vamos buscar viver de forma saudável. Tá? Vamos cuidar do nosso bem maior. Qual é o nosso bem maior? Nossa saúde. Certo? Até um grande beijo para todos. Até a nossa próxima live. Tchau, tchau.